Sapopemba nunca foi exatamente um bairro conhecido por abrigar mansões, mas o lar de Carlos, um dos poucos imóveis luxuosos da região, destoava das construções ao redor. Herdeiro de uma fortuna construída no ramo de investimentos, Carlos era um homem recluso, reservado e, aos olhos dos moradores locais, um mistério. Sempre de terno impecável, ele mantinha a distância dos vizinhos e do bairro. Por trás dos muros altos, vivia uma rotina organizada, quase monótona, mas cheia de luxos. Academia própria, piscina e, claro, um staff de funcionários qualificados. Ângela tinha vindo para a cidade em busca de melhores oportunidades. A vida não lhe deu a chance de estudar muito, mas com um senso de responsabilidade aguçado, ela sempre conseguiu manter empregos que lhe garantissem um sustento digno. Foi assim que, depois de muita procura e um pouco de sorte, ela conseguiu o cargo de empregada doméstica na casa de Carlos. Ângela era uma mulher de traços fortes, com uma presença marcante, mas ao mesmo tempo tinha uma naturalidade e simplicidade que rapidamente conquistaram a confiança de quem a conhecia. Carlos e Ângela não se notaram muito no início. Ele via nela apenas mais uma funcionária competente, eficiente no seu trabalho e discreta, o que ele apreciava. Ângela, por outro lado, ficava impressionada com a imponência e o porte elegante do seu patrão. Embora reconhecesse a atração que ele exercia, ela nunca pensou que seria notada ou que, algum dia, pudesse cruzar uma linha mais íntima com ele. Mas a proximidade entre os dois começou a surgir naturalmente. Ângela era responsável por limpar os aposentos de Carlos, incluindo seu escritório. Em um dia comum, enquanto ela organizava os papéis que ele havia deixado sobre a mesa, Carlos entrou de surpresa, pegando-a desprevenida. Ela se virou rapidamente, assustada, mas logo percebeu que ele não estava irritado. Pelo contrário, ele parecia intrigado. Aquela foi a primeira vez que eles realmente se olharam, de forma mais intensa e prolongada. Um leve sorriso se formou nos lábios de Carlos antes de ele se recompor e sair, deixando-a com o coração acelerado. Naquela noite, enquanto Ângela se preparava para ir embora, ela ainda podia sentir o olhar dele em sua mente, e se perguntava o que significava aquele momento. Era apenas uma coincidência, um instante breve, ou algo mais? Mal sabia ela que esse encontro sutil seria apenas o início de uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Após aquele primeiro encontro no escritório, tanto Carlos quanto Ângela notaram uma mudança sutil no ambiente da casa. Embora tentassem ignorar, ambos sabiam que algo novo e inesperado havia sido despertado. Ângela sentia o coração bater mais forte quando ouvia os passos de Carlos pelos corredores, enquanto ele, por sua vez, percebia-se pensando nela em momentos aleatórios, tentando entender o motivo daquela atração inexplicável. Os dias se seguiram com uma tensão silenciosa, quase como se ambos soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha, mas não tinham a certeza de como ou quando isso aconteceria. Carlos, apesar de sua postura geralmente fria e controlada, notou-se cada vez mais distraído, incapaz de manter o foco habitual em suas tarefas. Em um final de tarde, ele decidiu fazer algo que não era costumeiro. Ao invés de pedir a algum funcionário que preparasse um café, foi ele mesmo até a cozinha, onde Ângela estava organizando a despensa. Ao vê-lo entrar, ela se sobressaltou, mas logo retomou a postura, tentando agir de forma natural. "Olá, Ângela", disse Carlos, com um tom mais leve do que o habitual. "Estava passando e pensei em preparar meu próprio café hoje." Ela sorriu, um sorriso sincero, mas que escondia o nervosismo de estar tão perto dele. Observou-o enquanto ele, com alguma dificuldade, tentava encontrar o pó de café. Ela percebeu e, com um gesto tranquilo, estendeu a mão. "Deixe-me ajudar, senhor. Sei exatamente onde está", ofereceu-se. Carlos observou-a de perto enquanto ela preparava o café com destreza, aproveitando a oportunidade para conhecê-la melhor. Eles começaram a conversar, algo que raramente acontecia, e Carlos descobriu que Ângela tinha um humor sutil e inteligente, e ela, por sua vez, notou o sorriso dele, tão raro, mas tão envolvente. O momento entre os dois foi suave, uma interação simples, mas que deixou marcas profundas em ambos. Naquela noite, Carlos se deitou com a imagem de Ângela em sua mente. Ele sabia que estava quebrando suas próprias regras ao se aproximar dela, mas havia algo nela que o atraía de uma forma diferente, algo que ele nunca havia sentido antes. E, apesar de tentar resistir, ele sabia que não seria fácil ignorar aquilo. Para Ângela, a situação era igualmente confusa. Nunca pensou que seu patrão a olharia com interesse. Ele era um homem de posses, reservado, com uma vida completamente distante da dela, mas ainda assim, a forma como ele a observava fazia seu coração disparar. O que começou como uma simples troca de olhares na cozinha logo se transformou em uma série de encontros casuais.
Ela o encontrava nos corredores, na sala e até mesmo no jardim, e ele parecia sempre ter um tempo extra para uma conversa ou uma piada. Esses momentos, por mais rápidos que fossem, traziam uma eletricidade ao ambiente, algo que ambos não sabiam como conter. Com o passar dos dias, Ângela notou que seus sentimentos por Carlos estavam crescendo, algo que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Ela tentava lutar contra a atração, lembrando-se de sua posição e das complicações que poderiam surgir. Mas havia algo no jeito como Carlos a tratava, uma atenção, um carinho disfarçado, que a faziam querer acreditar que talvez, apenas talvez, ele pudesse estar sentindo mesmo. Carlos, por sua vez, estava cada vez mais envolvido. Ele já tinha se envolvido com mulheres antes, mas havia algo em Ângela que fazia sentir-se vivo de uma forma que ele nunca experimentara. Era como se, ao seu lado, ele pudesse finalmente ser ele mesmo, sem as máscaras e os artifícios que a vida e os negócios exigiam. Assim, a relação entre os dois foi se intensificando. Eles ainda mantinham as aparências diante dos outros funcionários, mas nos momentos em que estavam sozinhos, um simples olhar ou um breve toque nas mãos já eram suficientes para acender a faísca que ambos tentavam controlar. Finalmente, em uma noite fria, Carlos, incapaz de resistir, decidiu convidar Ângela para uma conversa mais privada. Ele a chamou ao seu escritório, dizendo que precisava discutir um assunto relacionado ao trabalho. Ângela, embora surpresa, aceitou o convite, tentando esconder a ansiedade que sentia. Ao entrar no escritório, encontrou Carlos sentado à sua mesa, mas, ao invés da expressão formal que ele costumava usar, havia uma suavidade em seus olhos. Ele a observou com atenção, e ela, sem saber como reagir, ficou ali, esperando pelo que ele tinha a dizer. Ângela, ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Eu não costumo me abrir com as pessoas, você sabe disso. Mas, desde que nos conhecemos, sinto que algo mudou. Não sei como explicar. Ela olhou, sem saber como reagir. Sentia que seu coração estava a mil, e ao mesmo tempo, o medo de que ele pudesse estar brincando com seus sentimentos era palpável. Carlos continuou, desta vez com um pouco mais de confiança. Sei que você pode achar que isso é uma loucura, e talvez seja. Mas, quero que saiba que você é mais do que uma simples funcionária para mim. O coração de Ângela disparou. Ela sabia que aquele era o momento, que, de certa forma, esperava e temia. Estava prestes a responder, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, Carlos se aproximou, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Naquela noite, no escritório silencioso, Carlos e Ângela se encaravam em um instante que parecia suspenso no tempo. Nenhum dos dois parecia capaz de quebrar o silêncio, até que, finalmente, Carlos deu o primeiro passo. Aproximando-se dela, ele levou uma das mãos até o rosto de Ângela, com um toque leve, quase hesitante, mas carregado de intenções. Ela sentiu o calor de sua pele e fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquele momento, como se temesse que ele desaparecesse. Sem dizer uma palavra, Carlos inclinou-se lentamente, e seus lábios se encontraram em um beijo que começou suave, mas logo se intensificou. Foi um momento arrebatador, cheio de sentimentos que ambos haviam tentado suprimir, mas que agora tomavam conta deles, como uma tempestade inesperada. Ângela sentiu as mãos dele segurarem seu rosto com uma firmeza gentil, enquanto ela, em um misto de emoção e incerteza, cedia ao beijo, correspondendo com a mesma intensidade. Depois de alguns segundos, eles se afastaram, ofegantes, mas sem soltar um ao outro. Ângela o olhou, com os olhos brilhando de uma mistura de nervosismo e alegria, e Carlos parecia igualmente afetado, como se ele mesmo não acreditasse no que acabará de acontecer. Ângela, começou ele, com a voz rouca, ainda respirando fundo. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer. Desde que nos conhecemos, eu tento resistir, mas parece impossível. Você é diferente. Ela tentou responder, mas as palavras pareciam escapar de sua mente. Tudo o que conseguia pensar era naquele momento, naquela conexão que eles haviam encontrado. Depois de anos vivendo uma vida simples, sem grandes expectativas, Ângela não sabia como reagir a um sentimento tão intenso. No entanto, ela sabia que precisava manter os pés no chão. A relação deles estava carregada de riscos, e sua posição como empregada doméstica não lhe dava muita margem para escolhas impulsivas. Ela queria dizer isso a ele, queria pedir que fossem cautelosos, mas ao mesmo tempo sentia um desejo de viver aquele momento sem pensar nas consequências. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles foi evoluindo. Carlos e Ângela mantinham-se discretos, mas ambos sabiam que estavam mergulhando em águas perigosas.
Os encontros furtivos se tornaram frequentes e cada vez mais intensos. Ângela começou a passar noites no quarto de Carlos, sempre garantindo que os demais funcionários não desconfiassem. No entanto, a vida dupla e o segredo pesavam sobre ela. Carlos, por outro lado, estava completamente envolvido. Embora soubesse que seu envolvimento com Ângela poderia atrair olhares críticos e até mesmo complicar sua vida, ele se sentia mais feliz do que jamais havia se sentido. Pela primeira vez, ele se permitia viver um amor sem se preocupar com julgamentos ou convenções. Com Ângela, ele era apenas Carlos, um homem que, ao lado dela, descobria uma felicidade simples e verdadeira. Porém, a situação de Ângela era mais complicada. Sabia que a relação deles poderia ser temporária, que, em algum momento, as responsabilidades e a vida de Carlos o chamariam de volta ao mundo que ele conhecia. E esse pensamento o deixava inquieta, pois, apesar de tudo, ela estava cada vez mais envolvida, incapaz de imaginar a vida sem ele. Um dia, enquanto eles estavam juntos, Ângela sentiu uma necessidade crescente de falar sobre seus sentimentos. Olhou para Carlos e, com uma expressão séria, disse: "Carlos, preciso ser honesta com você. Eu sei que o que estamos vivendo é especial, mas também sei que é complicado. Você é um homem com responsabilidades, com uma vida diferente da minha. Tenho medo de que um dia você perceba que essa nossa relação é impossível." Carlos segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez acreditar em cada palavra que ele diria a seguir. "Ângela, eu nunca me importei com as aparências ou com o que os outros pensam. Minha vida sempre foi planejada, controlada, e isso só me trouxe solidão. Mas com você, eu me sinto vivo de verdade. Eu não quero que isso acabe. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu quero construir algo verdadeiro com você." As palavras dele tocaram Ângela profundamente. Era difícil acreditar que aquele homem, com toda sua fortuna e poder, estava disposto a desafiar tudo para estar com ela. Mas ainda havia dúvidas, e uma sombra de incerteza rondava seus pensamentos. Mesmo assim, ela escolheu acreditar. Escolheu viver aquele amor, arriscar-se, ainda que soubesse que o futuro era incerto. E foi nessa entrega que o relacionamento dos dois se fortaleceu ainda mais. No entanto, o destino, com seus caprichos, já reservava surpresas que Ângela jamais poderia imaginar. Alguns meses se passaram desde que iniciaram o romance, e Ângela começou a sentir alterações em seu corpo. No início, pensou que era apenas cansaço, talvez decorrente do esforço para manter o relacionamento em segredo. Mas, com o passar do tempo, sintomas mais claros começaram a aparecer: enjoos matinais, uma sensibilidade diferente, por fim, um atraso em seu ciclo. Sentindo o coração disparado e a mente tomada por dúvidas e receios, ela decidiu fazer um teste. A confirmação veio em um instante. Ângela estava grávida. O choque tomou conta dela, e a primeira reação foi de incredulidade. Nunca havia imaginado que um dia se veria nessa situação, especialmente considerando que o pai de seu filho era ninguém menos que Carlos, seu patrão, um homem rico e poderoso. O peso dessa revelação foi avassalador, e ela não sabia como ele reagiria. Sentindo-se sobrecarregada e sem saber a quem recorrer, Ângela passou dias tentando entender o que fazer. Sabia que, cedo ou tarde, precisaria contar a Carlos. Mas como ele reagiria? Será que estaria disposto a assumir essa nova responsabilidade? E, acima de tudo, estaria ele preparado para enfrentar as consequências de um relacionamento tão improvável e repleto de desafios? A descoberta da gravidez mudou tudo para Ângela. Naquele instante em que o resultado positivo apareceu no teste, ela sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando e, ao mesmo tempo, se reconstruindo de uma maneira que nunca havia imaginado. Um filho com Carlos. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Mas, ao pensar nas implicações, o medo a dominava novamente. Como ele reagiria? E o que isso significaria para a vida que eles haviam construído em segredo? Ângela passou alguns dias tentando encontrar a coragem necessária para contar a verdade. Ela continuava realizando suas tarefas diárias na casa de Carlos, mas sentia o peso do segredo a cada momento. Nas poucas horas de folga, seus pensamentos eram tomados pela possibilidade de criar o filho sozinha, de talvez nunca poder contar com Carlos, caso ele decidisse que essa criança seria um fardo em sua vida. Em uma noite fria, após o término do expediente, Ângela decidiu que não podia adiar mais. Sabia que, por mais que o futuro fosse incerto, ela precisava ser honesta. Carlos estava no escritório, como sempre, e ao ver Ângela à porta, a expressão de cansaço em seu rosto se dissipou em um sorriso ao vê-la. "Ângela, pensei que já tivesse ido para casa", disse ele,
levantando-se e indo até ela. Ângela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que tomava conta dela. Sabia que precisava ser direta, mas as palavras pareciam pesar em sua língua. Carlos, preciso falar com você, é algo importante, disse, olhando nos olhos dele com uma seriedade que ele raramente via. Carlos franziu o senho, percebendo a preocupação estampada no rosto dela. Ele segurou a mão de Ângela, encorajando-a a continuar. Claro, Ângela. O que houve? Ela fechou os olhos por um instante, buscando forças, e então disse: Estou grávida, Carlos. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Carlos a olhava com uma expressão indecifrável, como se processasse aquelas palavras. Ele soltou a mão dela e deu um passo para trás, passando a mão pelo rosto, visivelmente surpreso. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz carregada de choque. Ângela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e receio. Tinha medo da reação dele, mas ao mesmo tempo estava aliviada por finalmente ter contado a verdade. Sim, tenho certeza. E sei que isso não era o que você esperava, ou sequer o que planejou. Mas esta é a realidade agora. Carlos se afastou ainda mais, andando de um lado para o outro no escritório, claramente lidando com uma tempestade de emoções. Ele não era um homem acostumado a perder o controle, mas, naquele momento, a notícia de que seria pai o deixava sem chão. Ele havia passado toda a sua vida planejando cada passo, cada investimento, e agora, algo que escapava totalmente de seu controle o colocava à prova. Ângela permaneceu em silêncio, dando-lhe o tempo necessário para processar. Ela queria que ele se decidisse por si mesmo, sem pressões ou cobranças. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Carlos parou de andar e se voltou para ela. Eu preciso de um tempo para pensar, Ângela. Isso é muito para absorver de uma vez só. Eu preciso entender o que isso significa, não só para mim, mas para nós dois. Ela assentiu, embora sentisse um aperto no peito ao perceber que ele não estava pronto para abraçar a ideia de imediato. Sem dizer mais nada, Ângela se despediu e saiu do escritório, deixando com seus pensamentos. Durante os dias que se seguiram, ela notou que Carlos estava mais distante, mais frio. Ele ainda olhava, mas havia uma tensão no ar que ambos sentiam, mas ninguém ousava romper. Os dias se transformaram em semanas, e Ângela começou a se preparar para o pior. Estava determinada a criar o filho sozinha, se fosse necessário, embora a ideia lhe trouxesse medo e solidão. Carlos, por sua vez, estava lidando com uma batalha interna. Por um lado, queria estar presente, ser o homem que assumia suas responsabilidades. Por outro, havia o peso das consequências sociais e financeiras de uma decisão tão importante. Foi apenas após uma longa conversa com um amigo próximo que ele começou a perceber o quanto aquela criança já estava mudando sua vida. Não era mais sobre ele e Ângela. Era sobre algo maior, uma vida nova que dependia de ambos. Carlos decidiu que precisava resolver a situação, não apenas pelo bem de Ângela, mas pelo bem daquela vida que ele havia ajudado a criar. Finalmente, ele chamou Ângela para uma conversa franca. Estavam na sala de estar, e, embora houvesse um certo nervosismo no ar, Carlos parecia mais calmo e determinado. Ângela, quero que saiba que eu nunca quis te deixar sozinha nessa situação. Eu sei que demorei a reagir, mas essa notícia me pegou de surpresa de uma maneira que eu não esperava, disse ele, com um olhar sincero. Ângela, que já havia se preparado para um possível afastamento, ficou surpresa ao ouvir as palavras de Carlos. Era evidente que ele estava comprometido a tomar uma decisão justa, mesmo que o caminho não fosse fácil. E o que isso significa para nós? Perguntou Ângela, tentando manter a calma, mas claramente ansiosa. Carlos respirou fundo antes de responder. Significa que, apesar de tudo, eu quero ser parte disso. Eu quero estar presente, cuidar de você e da criança. Eu sei que talvez as coisas não sejam fáceis, que vamos enfrentar críticas e dificuldades, mas eu não vou abandonar você, Ângela. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, um misto de alívio e emoção tomando conta dela. Saber que ele estaria ao seu lado, que não precisaria enfrentar tudo sozinha, era um conforto imenso. Obrigada, Carlos. Eu estava preparada para fazer isso sozinha, mas saber que você quer estar ao meu lado, isso significa muito para mim. Carlos a abraçou, e, por um momento, todas as inseguranças e medos pareciam desaparecer. Embora ambos soubessem que ainda havia um longo caminho pela frente, naquele instante, tudo o que importava era que eles estavam juntos e prontos para enfrentar o futuro. Os dias após a revelação trouxeram uma calmaria inquietante para Ângela e Carlos. Havia uma compreensão silenciosa entre eles,
como se ambos soubessem que tinham atravessado um ponto de não retorno. Agora, as realidades práticas começavam a se impor. Carlos estava determinado a dar a Ângela o apoio necessário, e ele a incentivou a reduzir suas responsabilidades na casa, para que pudesse focar em sua saúde e na criança que crescia dentro dela. Embora relutante no início, Ângela aceitou os cuidados de Carlos, que insistia em garantir que ela tivesse acesso a tudo que fosse necessário para uma gravidez tranquila. Exames médicos, consultas frequentes e uma dieta balanceada passaram a fazer parte de sua rotina. Carlos até sugeriu que ela se mudasse para um quarto mais confortável na mansão, uma proposta que Ângela inicialmente recusou, mas acabou aceitando, reconhecendo que aquilo poderia facilitar as coisas. Mas os dias na casa de Carlos não eram simples. Os outros funcionários começaram a notar as mudanças no comportamento de Ângela e as atenções que Carlos dispensava a ela. Comentários e olhares curiosos começaram a circular pelos corredores. Ângela sabia que, cedo ou tarde, as perguntas começariam, e temia que a situação pudesse afetar a sua relação com os demais. Havia um sentimento de desconforto, mas ela tentava se manter firme, pois agora carregava um propósito maior. Uma tarde, durante uma pausa no jardim, Ângela foi abordada por Carla, uma das empregadas mais antigas da casa e alguém em quem ela confiava. Carla a olhou com uma expressão inquisitiva, mas amigável. "Ângela, posso te perguntar algo?" começou Carla, olhando-a com preocupação. "Tenho notado que você anda diferente. Está tudo bem?" Ângela hesitou, sem saber ao certo como responder. Sentia-se vulnerável, mas também sabia que precisava desabafar. Carla era alguém com quem ela poderia contar. Alguém que provavelmente entenderia, mesmo que não compreendesse completamente. "Estou grávida, Carla", confessou Ângela, quase sussurrando. Carla pareceu surpresa, mas não fez perguntas imediatas. Ela apenas assentiu, com um olhar compreensivo, e segurou a mão de Ângela. "Imagino que seja uma situação difícil para você, mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar, Ângela." Sentindo o alívio de compartilhar o segredo com alguém, Ângela sorriu e agradeceu à amiga, embora soubesse que a revelação completa ainda era um peso que teria de carregar em silêncio. Enquanto isso, Carlos estava lidando com sua própria tempestade particular. Como alguém muito conhecido na cidade de Sapopemba e com um círculo social que incluía empresários, políticos e influentes, ele sabia que sua relação com Ângela poderia gerar escândalo. A pressão de manter o romance discreto pesava sobre ele, e o receio de ser questionado pelos amigos e colegas sobre sua vida pessoal o deixava ansioso. Ele queria proteger Ângela de qualquer julgamento, mas sabia que a situação em algum momento sairia de controle. Uma noite, enquanto eles conversavam no escritório, Carlos desabafou sobre suas preocupações. "Ângela, eu não me importo com o que as pessoas pensam, mas sei que vão julgar você mais do que a mim. A sociedade é cruel, e eu não quero que você sofra por causa dessa situação", disse ele, segurando as mãos dela. Ela olhou para ele com um misto de gratidão e tristeza. Sabia que o mundo de Carlos era cheio de aparências e julgamentos, e mesmo que ele quisesse protegê-la, havia limites para o que ele podia controlar. "Eu sei, Carlos. Mas também sei que não posso viver com medo. Vou enfrentar o que for preciso, desde que estejamos juntos." A determinação nos olhos dela tocou Carlos profundamente, e ele sentiu um impulso ainda maior de protegê-la. Mas, para isso, ele precisaria se preparar para uma série de decisões importantes. Carlos, então, começou a planejar um anúncio oficial para o círculo mais próximo. Ele organizou um jantar íntimo na mansão, convidando alguns amigos e familiares, com a intenção de apresentar Ângela como sua companheira e, assim, evitar que o segredo se espalhasse de forma distorcida. No entanto, ele sabia que a situação seria delicada. Ângela, por sua vez, estava apreensiva com a ideia de ser apresentada de maneira tão formal, mas concordou, confiando nas intenções de Carlos. No dia do jantar, Ângela estava nervosa. Ela usava um vestido simples, porém elegante, escolhido por Carlos. Ao entrar na sala onde os convidados já estavam reunidos, sentiu os olhares sobre si. Alguns sorrisos educados foram trocados, enquanto outros a observavam com curiosidade, talvez até julgamento. Carlos, ciente do desconforto dela, segurou sua mão e fez um breve discurso, explicando que Ângela era alguém muito especial em sua vida e que esperavam, juntos, um filho. Ele enfatizou o quanto essa criança representava para ele e pediu que todos respeitassem sua decisão. Embora alguns convidados tenham mostrado apoio, Ângela sentiu o peso das murmurações e dos olhares críticos. Após o jantar, Carlos e Ângela conversaram no jardim. Ele a abraçou, tentando confortá-la. "Sei que foi difícil,
mas era necessário. Agora, pelo menos, não precisamos esconder, disse ele. Ela sorriu, sentindo-se grata pela transparência e coragem de Carlos. Mesmo com os desafios, Ângela sentia-se segura ao lado dele, sabendo que ele estava disposto a lutar por ela e pelo futuro deles. Porém, apesar do esforço de Carlos, nem todos reagiram bem à notícia. Comentários maldosos começaram a circular nas redes sociais, e alguns dos amigos mais conservadores de Carlos se afastaram, desaprovando sua escolha. Isso afetou o clima na mansão, com a tensão crescendo a cada dia. Diante das pressões, Carlos começou a sentir o peso da responsabilidade que assumirá. Ele passou a pensar em como poderia proporcionar uma vida melhor para Ângela e o bebê, longe dos olhares críticos e dos julgamentos constantes. Foi então que surgiu a ideia de uma nova propriedade, um refúgio onde poderiam viver em paz e criar a criança sem interferências externas. Com o apoio de Ângela, ele começou a procurar lugares mais afastados, onde poderiam construir uma nova casa e iniciar uma vida sem as pressões da sociedade. Era um sonho ousado, mas que, aos poucos, tomava forma e enchia ambos de esperança. Para Ângela, a ideia de uma nova vida ao lado de Carlos e do bebê era uma promessa de liberdade e felicidade. Ela sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas com a presença dele ao seu lado, sentia-se mais forte para enfrentar qualquer adversidade. Após as tensões do jantar e a pressão constante dos olhares críticos, Carlos e Ângela decidiram que era hora de deixar para trás a vida em Sapopemba. Carlos não queria que o filho deles crescesse em meio ao julgamento e aos comentários de pessoas que não compreendiam a escolha que ele havia feito. Assim, a ideia de um refúgio mais isolado passou a ganhar forma e se tornou uma decisão concreta. Carlos começou a procurar uma propriedade nos arredores de São Paulo, em uma região tranquila e rodeada de natureza. Ele queria um lugar onde pudessem construir não apenas uma casa, mas também um lar, um lugar onde pudessem criar a criança sem interferências. Com o apoio de Ângela, ele encontrou uma propriedade espaçosa, com árvores frutíferas e um pequeno lago, o que fez Ângela se apaixonar pelo local à primeira vista. O processo de mudança foi uma mistura de emoções para Ângela. Ela havia passado anos trabalhando na mansão de Carlos, vivendo nas sombras de um lar que nunca fora seu, e agora estava prestes a iniciar uma nova etapa, onde poderia finalmente ser ela mesma. No entanto, ainda sentia um certo desconforto ao deixar Sapopemba, um bairro que representava suas raízes e que agora, para ela, seria apenas uma lembrança de uma vida passada. Durante as semanas que se seguiram, Carlos dedicou-se ao planejamento da nova casa. Ele fazia questão de cuidar de cada detalhe, sempre levando em consideração as necessidades e o conforto de Ângela. Ela, por sua vez, surpreendia-se com o cuidado e a dedicação dele. Ele não era mais apenas o patrão distante. Agora, era o parceiro que compartilhava sonhos e o homem que ela amava de uma forma que nunca imaginara ser possível. Com o passar dos dias, Ângela começou a imaginar como seria criar o filho naquele lugar. Passou a sentir uma paz e uma esperança que jamais experimentara antes. Ao lado de Carlos, estava prestes a construir uma vida que, embora repleta de desafios, era sua de verdade, sem sombras ou segredos. Enquanto Carlos supervisionava a construção da casa, Ângela preparava o enxoval do bebê, escolhendo cada peça com carinho e se dedicando a cada detalhe. Ela tinha a sensação de que finalmente estava tomando o controle de sua vida, algo que, até então, parecia impossível. Porém, a mudança não foi bem recebida por todos. Na cidade, os comentários sobre a decisão de Carlos se tornaram ainda mais intensos. Amigos e conhecidos continuavam a murmurar sobre a ousadia de Carlos em ter abandonado uma vida de aparências para estar ao lado de Ângela. Ele havia deixado de frequentar eventos e se distanciado de antigos colegas, o que fez com que muitos se afastassem e o vissem com desdém. Carlos, no entanto, estava decidido a seguir em frente. Ele ignorava as críticas, concentrando-se no bem-estar de Ângela e na preparação para a chegada do filho. A cada visita ao novo lar, sentia-se mais em paz com sua decisão, mais confiante de que estava fazendo certo. Sabia que a vida que estava construindo com Ângela seria o alicerce para a felicidade de sua família. Uma tarde, enquanto passeavam pela propriedade, Carlos e Ângela conversavam sobre o futuro e o que esperavam para a vida que estavam prestes a começar. Ângela, com um leve sorriso, falou sobre seu sonho de criar um jardim com flores de diversas cores, onde pudesse ver o filho brincando no futuro. "Quero que nosso filho tenha liberdade para correr, brincar e ser feliz aqui", disse ela, observando o cenário verde ao redor. Carlos, tocado pelas palavras de Ângela, sorriu e a puxou para perto. "E ele terá tudo isso e mais, Ângela. Vou fazer de tudo para que nada falte a ele. E a você." Esses momentos de paz, em meio à natureza,
serviam de consolo e inspiração para o casal, que sabia que ainda enfrentariam obstáculos. Mas, juntos, estavam determinados a superar cada desafio. À medida que a construção da casa avançava, Ângela e Carlos começaram a fazer visitas semanais ao local, acompanhando cada etapa. O projeto incluía um quarto para o bebê, decorado com cores suaves e móveis feitos sob medida, além de uma cozinha espaçosa e uma varanda de onde podiam ver o lago. Enquanto isso, na cidade, Ângela começou a perceber como sua nova vida havia mudado sua relação com as pessoas. Alguns amigos e familiares dela, que antes a viam como uma simples empregada, agora a tratavam de maneira diferente, com certo desconforto ou até mesmo inveja. Era como se sua nova situação tivesse rompido barreiras invisíveis, colocando-a em um novo patamar que ela nunca desejara. Embora isso lhe trouxesse tristeza, ela decidiu se afastar das pessoas que não conseguiam aceitar sua felicidade. Finalmente, chegou o dia da mudança. Carlos e Ângela deixaram a mansão em Sapopemba e seguiram para o novo lar, cheios de expectativa e com o coração pulsando de alegria. A casa, recém-construída, estava pronta para recebê-los e para acolher o filho que logo chegaria. Na primeira noite na nova casa, enquanto ambos observavam o céu estrelado pela varanda, Ângela sentiu uma calma que jamais experimentara antes. Ela sabia que ali poderia construir uma nova história, longe dos olhares críticos, apenas com as pessoas que realmente importavam. Carlos, segurando a mão dela, sussurrou: "Ângela, nunca imaginei que a vida me levaria por esse caminho, mas não poderia estar mais feliz por isso. Obrigado por me ensinar o valor de coisas tão simples, mas tão preciosas." Ela sorriu, emocionada, e respondeu: "E eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz ao lado de alguém como você, Carlos. Obrigada por me dar essa chance, por acreditar em mim e em nós." Com essas palavras, o casal iniciou sua vida na nova casa, longe das pressões de Sapopemba, focados apenas em criar o lar que sonhavam. Agora, a chegada do bebê parecia o início de um futuro promissor, repleto de esperança e recomeços. Os dias na nova casa traziam uma serenidade que Ângela e Carlos nunca haviam experimentado. Estavam isolados dos olhares julgadores e cercados pela natureza, respirando ar fresco e sentindo-se livres para serem uma família. A construção do lar agora estava completa, mas a maior transformação ainda estava por vir: o nascimento do bebê. Para Ângela, cada dia era uma mistura de ansiedade e empolgação. Ela sentia a presença do bebê crescendo em seu ventre. Cada movimento, cada chute, cada instante era uma recordação de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Carlos estava ao seu lado a cada consulta médica, assegurando-se de que tudo estivesse perfeito para o momento do nascimento. Com o tempo, Ângela e Carlos organizaram o quarto do bebê com extremo cuidado. Os móveis, escolhidos a dedo, transmitiam um ambiente acolhedor. As paredes foram pintadas em tons suaves de azul e branco, e cada detalhe refletia o carinho do casal. Carlos dedicou horas para montar um berço especial e instalar uma poltrona confortável onde Ângela pudesse amamentar o bebê. Aquele quarto, com sua simplicidade, tinha um encanto que emocionava Ângela toda vez que ela ouvia. Finalmente, a noite chegou, anunciando o momento que ambos tanto aguardavam. Ângela sentiu as primeiras contrações, e Carlos, em um misto de nervosismo e excitação, a acompanhou até o hospital. As horas seguintes foram intensas. Durante o parto, Carlos não soltou a mão dela, oferecendo apoio, confiança e força. Em meio à dor e ao esforço, Ângela olhava para Carlos e sentia-se grata por ele estar ali, compartilhando aquele instante com ela. O bebê nasceu ao amanhecer, trazendo uma sensação de renovação para ambos. Um menino saudável, que chorava alto, como se anunciasse sua chegada ao mundo. O momento em que Ângela segurou o bebê nos braços pela primeira vez foi indescritível. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto dela enquanto Carlos, emocionado, olhava para o filho com um misto de admiração e amor que jamais sentirá antes. Para ele, aquele pequeno ser era mais que seu filho. Era a manifestação de uma nova vida, uma segunda chance. Após o parto, a família retornou à casa com uma nova energia. Carlos e Ângela se dedicaram inteiramente ao bebê, descobrindo juntos as alegrias e os desafios da paternidade. As noites insones, o cansaço das primeiras semanas e o choro constante eram recompensados pelo sorriso inocente e pelo olhar curioso do filho. Eles decidiram chamá-lo de Gabriel, um nome que transmitia proteção e força, o que para Ângela era a essência de sua nova família. Para Carlos, ser pai era uma experiência transformadora. Ele, que antes vivia rodeado de luxos e ocupava-se com aparências, agora encontrava um sentido de paz e realização em momentos simples, como embalar o filho para dormir ou acalmar seu choro na madrugada.
Gabriel trouxe uma mudança profunda em Carlos, despertando nele uma sensibilidade e uma paciência que ele não sabia que possuía. Os dias passavam lentamente, e a nova rotina do casal girava em torno de Gabriel. Ângela, que antes dedicava sua vida ao trabalho como empregada, agora estava imersa em uma rotina completamente nova, com os desafios e a beleza de ser mãe. Ela observava o crescimento do filho com amor indescritível, sentindo-se realizada e grata pela jornada que a vida lhe proporcionara. No entanto, mesmo distantes da cidade, Ângela e Carlos ainda precisavam lidar com as visitas ocasionais de familiares e amigos. Carlos, embora tivesse se afastado de alguns conhecidos, mantinha laços com pessoas de confiança, que agora vinham conhecer o novo membro da família. Algumas visitas foram carregadas de sorrisos e congratulações, mas outras traziam consigo olhares de julgamento e desconfiança, especialmente daqueles que ainda não aceitavam a união entre Carlos e Ângela. Em uma dessas visitas, Carlos recebeu o irmão, que, embora feliz pelo nascimento do sobrinho, não conseguia esconder sua desaprovação em relação à escolha de Carlos. Durante a conversa, ele questionou Carlos sobre o impacto que essa decisão teria em sua reputação e nos negócios da família. Mas Carlos, firme, respondeu que nada importava mais do que a família que ele agora construía. Sei que muitos não entendem, e talvez nunca entendam, mas o que tenho com Ângela é real. Gabriel é o melhor que me aconteceu, e minha prioridade agora é estar presente para ele, afirmou Carlos com determinação. As palavras de Carlos ressoaram profundamente em Ângela, que ouvia a conversa do quarto ao lado. Ela sentiu-se amada e valorizada como nunca antes. Saber que Carlos estava disposto a enfrentar tudo e todos para estar ao lado dela e de Gabriel era reconfortante e a fazia sentir que todo esforço valerá a pena. Com o passar dos meses, Ângela e Carlos criaram uma rotina sólida em sua nova vida. O bebê crescia saudável e cheio de energia, explorando o mundo ao seu redor com curiosidade. Eles passavam tardes juntos no jardim, onde Ângela cultivava um pequeno espaço repleto de flores coloridas, um sonho que ela havia mencionado durante a construção da casa. Gabriel brincava entre as plantas, rindo e se divertindo sob o olhar atento e carinhoso dos pais. Carlos, por sua vez, encontrou uma nova motivação para seu trabalho. Ele sabia que precisava garantir um futuro seguro para Gabriel e Ângela, mas sem se perder na vida superficial que outrora valorizara. Ele passou a administrar seus negócios com um senso de responsabilidade renovado, mais preocupado com o impacto que suas decisões teriam na vida da família do que com o reconhecimento social. Uma tarde, enquanto Carlos e Ângela caminhavam pelo jardim com Gabriel nos braços, ele olhou para ela e disse: "Nunca imaginei que a vida pudesse ser tão completa. Obrigado por estar comigo, Ângela, por me dar a chance de construir essa família." Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu que agradeço, Carlos. Nunca pensei que encontraria alguém que me aceitasse por quem eu sou. Você me deu uma nova vida, e cada momento ao seu lado é um presente." Esses momentos de cumplicidade, longe do mundo e rodeados pela natureza, eram o que tornava a vida deles plena. Agora, a única preocupação de Carlos e Ângela era criar Gabriel com amor e ensiná-lo a valorizar o que realmente importava. Eles tinham a vida que sonharam, com uma simplicidade rica em significados, e juntos, formavam uma família construída sobre a base do respeito e do amor. Os meses passaram e Gabriel, agora com 1 ano de idade, trouxe novas dinâmicas e desafios para a vida de Carlos e Ângela. Ele era uma criança cheia de energia e curiosidade, explorando cada canto do lar com um sorriso contagiante que iluminava a vida dos pais. Cada nova descoberta, desde os primeiros passos até as palavras balbuciadas, era celebrada como uma pequena conquista, unindo ainda mais a família em torno das alegrias da paternidade. Entretanto, à medida que Gabriel crescia, os desafios da maternidade e paternidade se tornavam mais evidentes. Ângela, embora amasse cada instante com o filho, começou a sentir o peso da responsabilidade que recaiu sobre ela. O dia a dia estava repleto de tarefas: cuidar do bebê, manter a casa em ordem e, ao mesmo tempo, lidar com as emoções que surgiam. Ela se viu lutando contra a exaustão e, às vezes, a dúvida sobre se estava fazendo o suficiente como mãe. Carlos, por sua vez, estava mais comprometido do que nunca com o trabalho e os negócios, determinado a proporcionar uma vida confortável para a família. No entanto, o desejo de ter mais tempo em casa se tornava um dilema constante. Ele se viu dividido entre a necessidade de sustentar a família e o desejo de estar presente nas pequenas e grandes conquistas de Gabriel. Muitas vezes, ele se sentia culpado por não conseguir estar em casa durante os momentos importantes. Uma tarde, enquanto Carlos estava no escritório, ele recebeu uma ligação de Ângela. A voz dela estava carregada de frustração e cansaço. Gabriel havia ficado doente,
e ela estava exausta tentando cuidar dele. Ao ouvir a preocupação na voz dela, Carlos imediatamente percebeu que precisava encontrar uma maneira de equilibrar suas responsabilidades. Ele rapidamente arrumou suas coisas e decidiu voltar para casa, determinado a ajudar Ângela e ficar ao lado dela e do filho. Quando chegou em casa, encontrou Ângela no sofá, com os olhos cansados e Gabriel nos braços, que chorava baixinho. Carlos sentiu uma onda de empatia por sua parceira, reconhecendo o peso que ela carregava. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela e oferecendo um abraço apertado. "Eu estou aqui agora, Ângela. Vamos cuidar do Gabriel juntos", disse Carlos, sua voz suave e reconfortante. O olhar de Ângela se iluminou, e ela sentiu um alívio ao perceber que não estava sozinha. Juntos, eles se dedicaram a cuidar de Gabriel, oferecendo amor e conforto ao pequeno. Naquela noite, Carlos preparou um jantar simples e acolhedor para os três, enquanto Ângela organizava o que precisava para o bebê. Após o jantar, eles se sentaram no chão da sala, com Gabriel entre eles, cercados por brinquedos. Carlos pegou um livro infantil e começou a ler para o filho, sua voz suave envolvendo a atmosfera com um toque de magia. À medida que as páginas eram viradas, a conexão entre eles se tornava mais forte, dissipando as tensões do dia. Com o passar das semanas, o quadro de Gabriel começou a melhorar, mas a experiência deixou uma marca em Ângela. Ela percebeu que não poderia carregar o peso da responsabilidade sozinha e que era essencial que Carlos estivesse presente não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A conversa franca e aberta entre eles se tornou uma prioridade. Uma noite, enquanto preparavam o jantar, Ângela decidiu que era hora de compartilhar seus sentimentos com Carlos. Ela observou enquanto ele cortava os legumes, tão concentrado em suas tarefas, e sentiu uma mistura de amor e preocupação. "Carlos, podemos conversar um pouco?", pediu Ângela, com um tom suave. Ele parou e virou-se para ela, notando a seriedade em seu olhar. "Claro, o que está acontecendo?", perguntou, preocupado. "Eu sei que estamos todos tentando dar o nosso melhor para o Gabriel, mas sinto que, às vezes, você está tão ocupado com o trabalho que acaba se afastando de nós. Eu realmente preciso de você ao meu lado, mais presente", ela disse, as palavras saindo com sinceridade. Carlos assentiu, entendendo a perspectiva de Ângela. Ele havia se concentrado tanto em garantir um futuro financeiro para a família que não percebeu como isso afetava a dinâmica familiar. Ele pegou as mãos dela, olhando nos olhos dela. "Eu sinto muito, Ângela. Quero estar presente, mas preciso encontrar um equilíbrio. Você é tudo para mim, e nossa família é a prioridade. Vou fazer mudanças para garantir que possa estar aqui com vocês", prometeu Carlos, sua determinação refletida em seu olhar. Esse diálogo abriu espaço para que ambos compartilhassem suas preocupações e esperanças. Eles conversaram sobre como poderiam se organizar para que Carlos pudesse assumir mais responsabilidades em casa. Ângela falou sobre sua necessidade de ter momentos para si mesma, e Carlos, por sua vez, expressou seu desejo de se envolver mais nas atividades de Gabriel. A partir desse dia, Carlos começou a implementar mudanças em sua rotina. Ele delegou tarefas no trabalho e se comprometeu a chegar mais cedo em casa. Às vezes, ele trazia lanches para Ângela e Gabriel, surpreendendo-os com pequenas demonstrações de carinho. As noites em família se tornaram mais frequentes, com Carlos lendo para Gabriel e Ângela juntando-se a eles, criando uma rotina que não apenas aliviava as responsabilidades de Ângela, mas também fortalecia o vínculo familiar. Uma noite, enquanto observavam Gabriel brincar com seus brinquedos, Carlos e Ângela se entreolharam, percebendo como pequenas mudanças traziam felicidade e harmonia para o lar. Era um lembrete poderoso de que, embora os desafios fossem inevitáveis, a união e a comunicação poderiam torná-los mais gerenciáveis. Com o tempo, a saúde de Gabriel se estabilizou e a família voltou a se sentir mais tranquila. A nova dinâmica trouxe um senso renovado de esperança e conexão entre eles. Eles se tornaram mais conscientes das necessidades uns dos outros, aprendendo a equilibrar responsabilidades e a apoiar-se mutuamente. Enquanto o pequeno Gabriel continuava a crescer e explorar o mundo ao seu redor, Carlos e Ângela aprenderam que a paternidade era uma jornada cheia de descobertas e que cada desafio enfrentado juntos os tornava mais fortes. E assim, a vida seguiu, com os dias se transformando em memórias, cada uma repleta de amor e união, construindo a base sólida que sustentaria sua família para o futuro. Com o passar dos meses, Gabriel se tornava uma criança cada vez mais curiosa e ativa. Ele estava prestes a completar 2 anos e sua energia parecia não ter limites. Cada canto da casa era um novo mundo a ser explorado, e Carlos e Ângela descobriram que cada dia trazia um novo desafio e uma nova alegria. A casa estava cheia de risos,
mas também de pequenas desordens, fruto da curiosidade insaciável do menino. Uma manhã ensolarada, enquanto Carlos se preparava para sair para o trabalho, ele viu Gabriel brincando no jardim, cercado por flores e brinquedos. O menino estava se esforçando para empurrar um carrinho de brinquedo que tinha ganhado no último aniversário. Carlos sorriu, admirando a determinação de seu filho em conquistar algo novo. Ele percebeu que, ao longo de sua infância, Gabriel estava aprendendo a se superar a cada pequeno passo. "Vou ajudar você, meu pequeno explorador", gritou Carlos, correndo em direção a Gabriel. Com isso, os dois começaram uma divertida competição para ver quem conseguiria empurrar o carrinho mais rápido. As gargalhadas ressoavam pelo ar, e Ângela, observando da porta da casa, sentiu-se imensamente feliz. Aquela cena simples, mas cheia de amor, era o que ela sempre sonhara para sua família. Entretanto, nem todos os dias eram tão fáceis. Gabriel começava a explorar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os limites da disciplina. Certo dia, enquanto Ângela estava ocupada na cozinha, ele decidiu que era hora de testar o que aconteceria se derrubasse um copo de suco sobre a mesa. O som do vidro se quebrando fez com que Ângela corresse para a sala. "Gabriel, o que você fez?", perguntou, um misto de choque e preocupação em sua voz. O pequeno olhou para a mãe, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a entender a seriedade da situação. Carlos, que havia voltado para casa mais cedo, ouviu o barulho e correu até lá. "O que está acontecendo?", perguntou, observando o cenário caótico. Ângela, com o coração acelerado, explicou a situação. Carlos se agachou, olhando nos olhos de Gabriel, que começava a chorar. "Gabriel, você não pode fazer isso. A mesa e o chão precisam ficar limpos. O suco pode ser escorregadio, e você pode se machucar. Precisamos aprender a cuidar das coisas, certo?", disse Carlos, tentando transmitir a mensagem de maneira clara e amorosa. Gabriel olhou para o pai, parecendo entender a gravidade da situação. Ele balançou a cabeça, ainda chorando, e Carlos puxou o menino para um abraço reconfortante. "Tudo bem, filho. Aprendemos juntos, não é? Vamos limpar isso juntos", disse Carlos, fazendo com que Gabriel se sentisse seguro, mesmo diante da situação desagradável. À medida que limpavam a bagunça, Ângela sentiu uma onda de alívio ao perceber como Carlos estava lidando com a situação. Ele estava sendo firme, mas ao mesmo tempo gentil, e isso ajudou Gabriel a compreender que erros fazem parte do aprendizado. Com o passar dos dias, mais situações como essa surgiam, e Carlos e Ângela descobriram que a comunicação aberta e a paciência eram essenciais para guiar Gabriel. Cada pequeno obstáculo se transformava em uma oportunidade para ensiná-lo sobre responsabilidade, empatia e a importância de cuidar dos outros e de si mesmo. Em um dia especialmente ensolarado, eles decidiram levar Gabriel ao parque. O ar fresco e os risos de outras crianças criavam um ambiente perfeito para um dia em família. Carlos e Ângela observaram Gabriel correr livremente, seus cabelos ao vento e um sorriso radiante em seu rosto. Ele se divertia em meio aos balanços e escorregadores, subindo e descendo com uma energia contagiante. Enquanto observavam o filho, Carlos e Ângela trocaram olhares cúmplices. Eles perceberam o quanto haviam mudado desde que se tornaram pais. A jornada tinha sido desafiadora, mas cheia de momentos preciosos que criaram laços indestrutíveis entre eles. "Eu não trocaria isso por nada", disse Carlos, apertando a mão de Ângela. "Nem eu. Ver Gabriel crescer é a maior alegria das nossas vidas", respondeu Ângela, emocionada. Depois de algumas horas de diversão no parque, Gabriel se aproximou deles, ofegante e com um brilho nos olhos. "Papai, mamãe, olhem o que eu consegui fazer", ele exclamou, apontando para um grupo de crianças que brincavam em um canto. Carlos e Ângela seguiram o olhar do filho e viram que ele estava se referindo a uma nova conquista. Gabriel havia conseguido escorregar pelo escorregador sem ajuda. Eles se entreolharam e, em um gesto espontâneo, correram até ele. "Uau, Gabriel! Você é um verdadeiro campeão", disse Carlos, levantando o filho nos braços. Ângela, cheia de orgulho, se juntou ao abraço familiar, e por um momento, nada mais importava além daquela felicidade pura e contagiante. À medida que o sol começava a se pôr, eles decidiram que era hora de voltar para casa. O caminho de volta foi repleto de risos e conversas sobre o dia. Gabriel, agora cansado, começou a bocejar e a esfregar os olhos. "É hora de dormir, meu pequeno explorador", disse Ângela, enquanto acomodava no banco de trás do carro. Assim que chegaram em casa, Carlos pegou Gabriel no colo e o levou para o quarto. Eles criaram uma rotina noturna tranquila,
com histórias e músicas de ninar, sempre encerrando o dia com muito amor e carinho. Naquela noite, enquanto Carlos e Ângela se preparavam para dormir, eles refletiram sobre o dia. As pequenas vitórias e desafios enfrentados eram os pilares que sustentavam a construção de uma família unida. Eles aprenderam que a paternidade não era apenas sobre ensinar, mas também sobre aprender e crescer juntos. E, enquanto o sono os envolvia, ambos tinham a certeza de que, independentemente dos desafios que pudessem enfrentar, o amor e a união sempre seriam seu maior legado. O futuro era incerto, mas juntos, estariam prontos para qualquer coisa que a vida lhes apresentasse. Com o passar dos anos, a vida de Carlos e Ângela foi se transformando em uma rotina repleta de amor e descobertas. Gabriel, agora prestes a completar 5 anos, estava em uma fase mágica da infância, cheio de perguntas e curiosidades sobre o mundo ao seu redor. Ele se tornará uma criança cheia de vida, sempre disposta a explorar, aprender e se divertir. Certa manhã, enquanto Carlos e Ângela se preparavam para mais um dia, Gabriel entrou na cozinha com uma expressão de empolgação. "Mamãe, papai, olhem o que eu fiz!" Ele exclamou, segurando um desenho que ele mesmo havia feito. O desenho era uma representação colorida de sua família, com figuras grandes e sorridentes, rodeadas de árvores e um sol radiante. Carlos e Ângela se entreolharam, sentindo uma onda de emoção ao ver o amor que Gabriel havia colocado naquele papel. "Isso está incrível, filho. Você é um verdadeiro artista", disse Carlos, ajoelhando-se para olhar de perto. "Eu quero que todos vejam. Vamos pendurar na sala", respondeu Gabriel, radiante com a aprovação dos pais. Após o café da manhã, a família decidiu que era hora de fazer uma pequena reforma na sala de estar. Juntos, eles escolheram um lugar especial para expor o desenho, criando um mural de arte infantil que celebrava não apenas os talentos de Gabriel, mas também a alegria e a criatividade que ele trouxe para casa. Enquanto trabalhavam juntos, Carlos e Ângela trocaram sorrisos, lembrando-se de como a vida havia mudado desde que Gabriel nasceu. O lar, que um dia foi apenas um espaço físico, agora pulsava com vida, amor e risadas. Mais tarde, após um dia cheio de atividades, Carlos teve uma ideia. Ele queria levar a família para um passeio em um parque diferente, onde poderiam fazer um piquenique e passar um tempo ao ar livre. Ângela ficou animada com a proposta e logo começou a preparar uma cesta cheia de lanches e bebidas. No parque, o cenário era deslumbrante. O sol brilhava, e o céu estava claro, proporcionando o cenário perfeito para um dia em família. Eles escolheram um local sob uma árvore frondosa e se acomodaram na grama, espalhando uma toalha grande e colorida. Durante o piquenique, eles riram, comeram e contaram histórias. Gabriel falava animadamente sobre seus amigos da escola e os jogos que gostava de jogar. Carlos e Ângela ouviram atentamente, sorrindo a cada nova narrativa. Após o piquenique, Carlos sugeriu que jogassem uma partida de futebol. Gabriel, sempre pronto para uma nova aventura, pulou de alegria e correu para pegar a bola. Eles formaram um pequeno time, e enquanto jogavam, a conexão entre eles se tornava ainda mais forte. Os sorrisos, as quedas e os abraços após cada gol reforçavam a sensação de que estavam construindo memórias que durariam para sempre. Enquanto o sol começava a se pôr, criando um espetáculo de cores no céu, Carlos sentiu um impulso de compartilhar seus sentimentos. Ele parou de jogar e se virou para Ângela e Gabriel, que estavam ofegantes e felizes. "Eu quero que vocês saibam o quanto sou grato por cada um de vocês. Nos últimos anos, aprendi tanto sobre amor e família, e não poderia pedir por pessoas melhores ao meu lado", disse Carlos, a emoção transparecendo em sua voz. Ângela olhou para ele, tocada pelas palavras do marido. Ela sabia que a jornada deles não tinha sido fácil, mas cada desafio os tornará mais fortes e unidos. "Nós somos uma equipe, Carlos. Juntos, enfrentamos tudo que a vida nos trouxe. E não importa o que aconteça, sempre teremos uns aos outros", respondeu Ângela, segurando a mão de Carlos. Gabriel, curioso sobre o que estava acontecendo, perguntou: "O que é uma equipe?" Carlos sorriu e se agachou na altura do filho. "Uma equipe é quando trabalhamos juntos para alcançar algo. Nós somos uma equipe, Gabriel. E juntos, podemos enfrentar qualquer desafio e celebrar todas as vitórias, não importa o tamanho delas", explicou Carlos. Aquela conversa simples, mas poderosa, se tornou um momento marcante para Gabriel. Ele entendeu que a família era um time, onde cada um desempenhava um papel importante. E naquele dia, ele decidiu que faria o melhor para ser um bom filho e amigo. Quando a noite caiu, a família começou a se preparar para voltar para casa. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Gabriel segurava a mão de cada um dos pais,
um gesto que simbolizava a união que eles cultivavam. Ao chegarem em casa, ainda em clima de festa, Carlos teve uma ideia que o animou. Que tal começarmos uma tradição familiar de criar arte juntos? Podemos fazer uma noite de pintura uma vez por mês, sugeriu ele, com entusiasmo. Ângela adorou a ideia, e Gabriel também, pulando de alegria. Sim, vamos fazer um quadro gigante, ele gritou, sonhando com as cores e formas que poderiam criar juntos. E assim, em meio a risadas e planos, a família se despediu do dia. Ao se acomodarem para dormir, Carlos e Ângela trocaram olhares cúmplices, conscientes de que, embora a vida os apresentasse desafios, a força do amor e da união sempre prevaleceria. Com o passar do tempo, a arte da família começou a se espalhar pela casa, cada quadro e cada desenho contando uma história sobre suas vidas, suas lutas e suas alegrias. O lar se tornou um reflexo do que eles eram, uma família unida, cheia de amor e resiliência. No final, Carlos e Ângela entenderam que ser pais era uma jornada contínua, repleta de aprendizagens e descobertas. O amor que eles cultivaram não apenas moldou a vida de Gabriel, mas também fortaleceu a conexão entre eles. E assim, com corações cheios de esperança e determinação, eles avançaram juntos, prontos para enfrentar os desafios do futuro, sempre com amor, união e um sorriso no rosto.